Oi meninas e meninos, e aí, tudo bem com vocês? Então, olha essa maquiagem. Olha essa maquiagem, quem que me maquiou? Eu, vocês acreditam? Porque nem eu acredito. Mas eu maquiei, tive coragem. Ela tá suando, eu falei, para amiga de bobeira, se maquia muito bem. Olha essa maquiagem. Tá no TikTok da Isa, vou deixar o link aqui pra vocês verem ela me maquiando. Vão lá e falam aí no canal. Hoje ela vai ser minha modelo no Maquiando Cliente. Quem gosta de Maquiando Cliente, já deixa o quê? O like, não esquece de se inscrever no canal. Deixa muito like que ajuda muito. Mas é verdade, deixa muito like. Comentem quando vocês forem assistindo o vídeo, as dicas que vocês estão gostando. E esse olho, gente, foi trabalhado. Cheio de detalhes pra vocês. Espero muito que vocês gostem. A Isa escolheu a make, eu amei o resultado. Achei que ficou muito lindo. Espero que amei também. Gostaram. E que vocês aprendam muito e curtam aí o Maquiando Cliente de hoje, beleza? Belezinha. Chega de papo e bora lá se maquiar. Vamos começar fazendo maquiagem. A Isa, como uma boa cliente, está com corretivinho. Então, gente, sempre quando eu atendia, quem tava com saudade de Maquiando Cliente, eu sempre gostava de usar uma água micelar que não ficasse muito grudenta. Hoje eu vou usar essa aqui da SK4U, que é uma água micelar nova, uma marca que chegou no Brasil aí, de skincare, e ela é muito boa porque ela remove a maquiagem bem, ela demaquila super bem, mas ela não deixa aquela pele grudenta, sabe? Então eu vou usar ela primeiro pra remover essa makezinha aqui de Dona Isa Caroline. Cheirosa água micelar. E ela vai me maquiar também hoje, gente. Socorro, Deus! Vai estar lá no Instagram. Quem não segue a gente, bora lá seguir. Os arrobas o Felipe vai deixar aí na tela pra vocês. Editor, por favor. Olha só, ela remove super bem a maquiagem. Agora eu vou utilizar um tônico. Eu gosto muito de tônico porque ele higieniza a pele diferente da água micelar. E eu não gosto de deixar água micelar na pele, é algo meu. Porque eu sinto que às vezes a minha maquiagem não adere, é diferente com o tônico, sabe? Vou usar esse tônico da Clinique que eu recebi deles e gosto bastante. Este aqui é da linha Moisture Surf. Como é isso? Sabe, né? Nossa, não faço. Viu? Me julgou quando eu li. Bota o replay na cara dela. Moisture Surf. Como é isso? Moisture Surge. As duas precisam ir pro inglês. Eu vou usar ele no algodão mesmo, como se eu estivesse tonificando toda a pelinha, ó. Vem aqui pra baixo, pescocinho, sempre higieniza essa região aqui, que a gente desce com base aqui também. O primeiro passo da pré-pele, eu gosto de passar a bruma, porque ela é mais fininha, então a pele vai absorver. Eu recebi recentemente essa bruma aqui, ó, que é da Tati Bueno, e ela é bem fixadora e hidratante. Então eu vou vir borrifando, ó, que pega essa lateral, meio e a outra lateral. E aí eu venho com um lequezinho esperando a pele absorver, tá? Eu vou usar o hidratante Beauty Cream da Bruna Tavares, que é um hidratante um pouco mais potente, porque eu quero fazer uma pele bem trabalhada. Você já usou esse hidratante, amiga? Não. Ele é um Primeira pouquinho vez. mais pesadinho. Tu gosta de hidratante pesado quando faz pele mais pesada? Adoro. É que daí não marca tanto, né? Então... E eu gosto de hidratante, bem hidratante, que a minha pele é mais sequinha. É. E é bom na maquiagem quando você vai fazer uma super preparação, tipo, eu vou construir uma pele bem cobertinha. Mas para os produtos não marcarem tanto, gente, a hidratação faz muita diferença. Essa pré-pele, digamos assim, sabe? Ó. E aí com o pincel Dual Fiber eu venho esfumando bem pra penetrar, venho dando batidinhas também, assim, dessa forma. Esse pincel aqui, gente, é da Bonita, só diz Bonita. É um Dual Fiberzinho mesmo. E eu gosto de esfumar produto cremoso com esse estilo de pincel. Agora eu vou hidratar a região dos olhos. É bem importante por conta das minhas linhas, porque aqui é uma região onde a gente usa produtos que tem mais cobertura, matifica super bem, então é importante hidratar, tá? Tô usando um hidratante iluminador, que aí ele já traz um viço, e como ele tem brilhinho, ele vai iluminar, ó. Já ilumina um pouco também. E o brilho ajuda a dar uma leve fixadinha aqui a mais nessa região, tá? Ó. Então eu aplico ele com o dedinho mesmo, uma quantidade generosa, porque a gente usa uma quantidade generosa também de corretivo.
Pronto, ó, pré-pele feita com os hidratantes e agora eu vou usar uma blindagem, tá? Eu vou usar uma blindagem bem glow, maravilhosa, porque eu sinto que fixa. Quando eu faço uma pele bem preparada, eu gosto de utilizar a blindagem assim. Essa é um pouquinho mais pastosinha, não é tão líquida, então eu sinto que deixa a maquiagem bem fixada no lugar, sabe? Não é só óleo, que às vezes o óleo é mais fino. Então ela faz uma película bem legal aqui na pele, ó. E tem um glow também bem bonito, então já disfarça manchinhas de espinha. Quando o produto tem uma leve cintilância, ele ajuda também a dar esse efeito óptico. Que é suavizar um pouquinho as manchinhas, porque o brilho reflete a luz e aí deixa a pele, ó, um pouquinho mais glow, mais uniforme. Mas é uma partícula de brilho muito fina, nem dá pra ver. Agora eu abano até a pele secar bem sequinha pra vir com a base e não sambar tudo na pele. O que acontece? Por que às vezes a base abre no teu atendimento? Porque tu não espera o processo de cada produto. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, quem não é aluno quer ser também. Vou deixar o link dos meus cursos aqui para vocês no box de formação, tá? Eu tenho alguns cursos disponíveis, edição de foto, de maquiagem, auto make. E é muito importante esperar esse tempo, porque às vezes o produto esfarela, a tua base abre, justamente por você não respeitar o processo da pré-pele. Enquanto Isa se abana eternamente, eu vou usar a base Born This Way da Too Faced, que ela tem um acabamento mais mate, como eu hidratei bastante, essa Swan. E é uma base super clara, que a minha base não daria para a Isa. Mas fica a dica, quando você tem uma base mais escura e que ela não tem uma intensidade, uma escala tonal tão escura, você consegue utilizar ela para misturar e escurecer bases claras. Por quê? Falo isso muito no curso de colorimetria, quando a base é muito mais escura do que essa base aqui, tu misturar as duas não vai dar certo porque vai acinzentar. Mas essa, ela tem uma tonalidade, uma escala tonal que a gente consegue misturar em bases claras para conseguir mudar o tom, tá? Então vou misturar essas duas. Essa aqui é 5.5 Chill da Catarina Hill. Eu tenho 20% de desconto no site deles com o meu cupom, tá, gente? E é um tom muito coringa pra você misturar em uma base clara que você tenha e ter outro tom. Eu coloquei um pouquinho dela aqui embaixo e vou misturar. Automaticamente eu já vou mudando um pouquinho o fundo sem acinzentar, porque ela tem um tom de marrom quente. Então super rola. E aí eu vou vendo o quanto eu preciso, ó, deixar essa base escura. Eu acho que um pouquinho mais, porque o pescoço da Isa tá bronzeadinha, né, amiga? Não? Nada? Nada. Vou colocar mais um pinguinho aqui da base e vou dar mais uma misturadinha. Eu vou aplicar aqui, ó, dando batidinhas com a esponjinha, essa esponjinha da Fepetrize, muito boa. E eu tenho cupom de desconto também no site, eu tenho vários cupons pra vocês, viu, gente? Vou deixar aqui de 10%. E aí eu venho vindo com a base aqui no pescoço e venho olhando se fechou o tom, ó. Eu não posso deixar o rosto dela nem muito claro e nem muito escuro, senão estoura em foto. Acho que eu posso escurecer um pouquinho ainda a base, mas bem pouquinho. Então eu vou vir aqui e vou colocar mais um pouquinho. Então é muito assim que eu consigo corrigir a base e aplicar na cliente, sabe? Vou indo até fechar bem certinho a tonalidade. O subtom da pele da Isa é um subtom mais quente, mais amareladinho, então é melhor bases mais quentes. Ó, aplico aqui na lateral do nariz, dou batidinhas e venho fazendo essa aplicação, dando uma cobertura maior, dando bastante batidinhas. Corretivo, eu vou começar usando esse corretivo da NARS, tá? Que é a cor Light. Só para dar uma neutralizada no tom. A olheira da Isa é um pouquinho mais marrom, não é roxo. Então o laranja, ele dá uma boa neutralizada. O light, ele tem pouco pigmento de laranja. Ele é tipo um corretivo que não adiciona cobertura e só adiciona o tom para dar uma leve neutralizada, tá? Ó, fiz a mesma coisa aqui do outro lado. Aí, e agora sim eu vou vir corretivo para corrigir. Eu vou usar a cor LP4 da LP Beauty, que é o Full Cover, tá? Esse corretivo aqui, gente, vocês estão me perguntando o que eu achei. Eu falei bastante dele no Instagram, já fiz vídeo também aqui no YouTube resenha, tá? Ele é um corretivo um pouco mais mate, que tem uma cobertura, mas ele não seca e craquela como alguns corretivos mates. Então, assim, em geral eu gostei bastante. Essa cor 4 deu bem certinha pra Isa. O corretivo é legal você utilizar o tom da pele, tá?
pra cobrir e não sair iluminando, senão a olheira fica acinzentada, ó. E eu aplico e paro de ficar batendo, porque se eu bato muito, eu espalho tanto esse corretivo que eu tiro a cobertura. Agora vamos para os contornos. Eu vou fazer um contorno cremoso e vou usar esse corretivo da Too Faced, que fica a dica de tom coringa, tá? O Mocha, ele também dá pra misturar em outros corretivos mais claros, pra te chegar em outros tons, porque ele é um tom não tão escuro, não vai acinzentar. Não sei se deu pra entender, quem é minha aluna provavelmente entendeu. E ele é muito bom pra contorno, tá? E ele é um corretivo que dá pra usar também na tonalidade de pele negra, tá? Como corretivo, dependendo da tonalidade de pele negra. Lógico, uma pele negra mais escura, você vai precisar de um corretivo mais escuro pra usar como corretivo, mas ele é um corretivo de olheira de pele negra, tá? Ó. Então eu faço 3 pontinhos na lateral ali do rosto. Eu gosto sempre de pegar a região do cabelo vindo em direção à bochecha. Eu não gosto de afunilar muito pra não deixar o rosto muito afunilado. Aí eu vou vir com batidinhos e um pincel assim chanfradinho, ó. Porque a esponjinha vai espalhar demais. Eu venho com um pincelzinho que eu consigo ter mais precisão, sempre trazendo aqui pra raiz do cabelo, lateral das têmporas, ó. E eu vou esfumando aos poucos esse corretivo cremosinho, ó. Quem lembra das peles, sei lá, de 2016, 2017, era muito contorno, iluminação, bem Kim Kardashian. Ainda tá em alta, né, Eu gente? amo. Na maquiagem profissional, eu acho que vai super bem você fazer uma pele bem construída de corretivo, porque ela dura muito, né? A gente vê vários maquiadores tops que ainda usam muito essa técnica. E tem o porquê, né? Ela traz uma sombra muito linda pra pele. É diferente do em pó. Eu vou colocar um pouquinho aqui e vou contornar um pouco de bem, trazendo também um pouquinho pra lateral aqui do queixo. E aqui, ó, e aí venho trazendo também um pouquinho aqui, que eu dou uma bronzeada em toda essa região e dou uma profundidade aqui, ó, fazendo esse diagonal. Depois eu volto com a esponjinha pra dar acabamento nas bordas e não ficar nada marcado. Ó, esfumo e trago pra baixo. Esponjinha, que tá suja com o corretivo da região dos olhos. Dou essas batidinhas nas bordinhas, que eu acabo dando esse degradê e esfumando muito melhor. Vou passar... A Isa tem a testa bem pequenininha, né? Mas a gente gosta só de devolver a sombra, porque a base deixa o rosto todo muito branco. Então eu passo um pouquinho aqui, só pra devolver o tom, deixar ela branquinha, deixar ela mais bronzeadinha. E ela adora um contorno no narizão. Sim, eu gosto de um nariz bem plástico. Que na verdade é um narizinho, né? Vou esfumar bem ele, assim, deixar ele bem esfumado, aí eu volto com o corretivo claro pra delimitar, é tipo um contorno reverso. Ó, vem aqui com o corretivinho claro e vou pegar aqui a lateral do nariz, ó, da abinha, fazer esse Vzinho vindo aqui, ó. Mesma coisa do outro lado, tá? O que acontece comigo com o contorno do nariz? Eu tenho medo de deixar o nariz marcado. Então, dessa forma aqui, eu consigo esfumar bem o escuro e aí depois venho com o claro pra corrigir. Aí fica só a sombrinha, sem ficar muito riscado. Ó, e esfumo as laterais também, dando batidinhas. Eu não quis deixar o contorno cremoso muito marcado, porque eu vou selar com o contorno em pó, tá? Eu vou usar esse contorno aqui da Kylie Jenner. Esse aqui é o tom 300 Toast. Agora eu falei certinho o inglês dela. Eu começo nas têmporas dando batidinhas, ó, pra matificar e também trazer mais intensidade de cor aqui na extremidade. Quando venho pro centro, ó, eu só trago esfumando. Esse pincel da Dye Makeup é o F72, que vocês sempre perguntam, tá? E também aplico aqui. Em todas as regiões que a gente aplicou o cremoso, a gente vai selar com contorno em pó, ó. Sempre dando batidinhos pra ficar bem esfumadinho. De blush, eu vou usar esse blush compacto que eu acho lindo da Catarine Hill, que é o rosé, tá, gente? Da coleção Hedden. Ele tem um brilhinho, mas ele não marca a textura da pele. Então pega um pincel chanfradinho assim também. Começo vindo aqui no início das têmporas e trago só o restinho pra bochecha, pra não deixar essa bochecha rosa. E sim se misturar com o bronzer. Porque tu me olhou... Não. Achei que tu gostava de bastante. Tu gosta de bastante blush, Matt? Gosto. Gosta? Uhum. E aí eu esfumo pro bronzer, tá? Depois vai dar uma suavizada, porque vem com o pó, vem com o iluminador, enfim. Volto com a esponjinha aqui, ó, só dando umas batidinhas
pra dar uma leve esfumada. Vou vir com esse iluminador da Anastasia, que eu quase nunca uso. Pensei, vou usar na Isa, vai combinar no tom de pele dela. Porque ele é branco, mas ele tem um fundo douradinho. Então eu pego num pincelzinho assim. Esse aqui é da China, não tem referência. E eu começo no início aqui das têmporas e venho levemente batendo, ó, pra ele ter o brilho, mas não ficar aquela coisa marcadona na pele. Então, ó, venho dando essa esfumadinha. Calma aí. Ó, ele tem um brilho douradinho, um fundo bem fininho, muito bonito. Mas eu vou vir com mais illumination. Vou aplicar um pouquinho na boquinha, um pouquinho no queixo, mas não é pra deixar prateado demais. Parecendo baba. Imagina. E um pouquinho levemente no nariz. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado, ó, sempre batidinhas pra dar polimento ao produto. Vou vir com o iluminador da Fernanda Petrizzi, o Você é Linda, só nas têmporas, tá, gente? Vou pegar um pouquinho dele no pincelzinho e aí eu venho aqui, ó, e dou uma esfumadinha e venho levemente pro centro do rosto. Ó, ele traz um viço bem bonito e uma luz também, tá? O outro é um pouco mais sutil. Geralmente, iluminador solto, eles são mais, pá, né? Intensos. São power. Venho aqui embaixo, dou umas batidinhas, ó. Mesma coisa aqui deste outro lado. Porque agora eu vou selar, então vou usar o pó BT Skin Powder da Bruna Tavares na cor Light, que tem um fundo amarelinho. Vou pegar na esponjinha e vou começar onde eu já tinha espalhado o corretivo. Bem aqui embaixo, ó. Cantinho do nariz, que é uma região que abre. Mesma coisa aqui. Pego essa lateral, embaixo do olho primeiro. Vou vir aplicando aqui no bigodinho. Aqui eu gosto de pegar o cantinho da boca e vir delimitando um pouquinho, tá? E passo também um pouquinho aqui na testa. Pra esfumar essa pele, gente, eu vou começar partindo do primeiro local que eu apliquei, que foi essa região aqui. Venho com a mão bem levinha e um pincel Dual Fiber super fofo pra não arrancar e nem machucar a pele. Esse pincel é o F81 da Make Me. Venho aqui na testa e aí, ó, aqui eu venho só um pouquinho com a mão bem levinha, porque a gente não tinha passado poli no nariz, daí pra não arrancar a pele. Aí eu venho com a mão leve. Mesma coisa desse outro lado. Então é varrer e tirar bem o excesso de produto. E ó, matifiquei, tirei todo o excesso do pó. Vou vir com o pó Studio Fix da MAC na cor C3, um pincel pequenininho. E aí vou dar um acabamento abaixo dos olhos, porque eu não gosto de deixar pó aqui embaixo por causa de foto, às vezes que estoura em cliente. Então eu sempre gosto de vir com um pó compactozinho, dando este acabamento aqui, tá? Ó, pra tirar esse pó, eu amo finalizar com bruma, então vou borrifar um pouquinho de bruma, abanar e esperar a pele secar. E aí a gente vai para os olhos. Fechar. Vamos para os olhos. Eu vou utilizar esse tom aqui, que é um tom de marrom mais quente, para fazer o fundo do olho. Eu já passei corretivo e preenchi a sobrancelha da Isa, tá, gente? Ó, eu vou vir com um pincelzinho bem fofinho, esse aqui é o 136 da Day Makeup. Vou começar bem pelo ponto alto, que é o meinho. E aí eu vou cair pro cantinho do nariz. Eu vou fazer um cut crease, tá? Opaco, bem maravilhoso, clarinho. Então eu vou dar bastante profundidade com o marrom. Venho aqui no cantinho do nariz. Venho aqui no canto externo, vou aplicando essa sombra, ó. E aí depois que eu apliquei agora, eu venho levemente alongando ela, tá? Ó, então eu vou construindo a minha maquiagem nessa base aqui. Venho aqui no cantinho externo e alongo com a mão bem levinha, ó. Pra deixar um pouco mais marrom, porque esse marrom aqui tá bem quente. Quase um marrom meio alaranjado, rosado. Eu vou vir com outro tom também. Alonga bem aqui nas têmporas, ó. Eu pego essa lateral e trago alongando bem, com a mão bem levinha, deixando a sombra bem difusa. Aqui eu já venho também deixando difusa, ó, pro nariz. Vou vir com este tom aqui de marrom, que ele é bem escuro, então eu tenho que ter cuidado, ó. Vou pegar muito pouco na ponta do pincel, quase nada de produto. E aí eu aplico assim, só pra escurecer um pouquinho a escala tonal dessa sombra. Deixar ela levemente um marrom mais profundo, mais fechado, mais chocolate, não tão quente, ó. Então tem que pegar pouco, porque senão eu adiciono a cor
E aí fica um segundo tom marcado. E que eu só quero alterar o tom. A gente também consegue aí, controlando a intensidade, quantidade, também como você pesa a sua mão, você consegue só alterar o tom. Vou vir com mais um pouquinho. Começo do meio, venho pro canto interno, depois venho pro canto externo e alongo, ó. Olha a diferença quando a gente adicionou um marrom, só quero mostrar aqui pra vocês, e aqui que eu ainda não adicionei. Tá vendo como a gente alterou o tom e ficou muito bonito pra tonalidade de pele e depois pra fazer o recorte? Agora eu vou vir com o corretivo Full Cover na cor LP3, que já é um tom mais claro, tá, gente? E um pincel língua de gato e vou fazer o recorte do olho, tá? Eu vou usar o pincel IK04B. Ó, ele é bem linguinha de gato, tá vendo? Ó, super fininho. Aí eu vou começar fazendo... Aí você já tem o côncavo bem marcadinho, ó. Vou vir marcando esse côncavo e desenhando aqui, ó. Tu quer o cut aberto ou tu quer ele só semi-cut? Aberto. Ó, aí venho aqui e abro. O cut aberto é quando a gente faz esse contorno aqui e ele abre, ó. Aí eu vou primeiro dar acabamento pra depois abrir o olho dela e ver se tá na altura ideal, tá, gente? Amanda, como você tem a precisão boa? Muito exercício de precisão, gente. Vou vir aqui, ó, e vou aplicar esse corretivo em toda a pálpebra. Em todo esse desenho, digamos assim, também, né? Abre, olha lá na câmera. Acho que eu posso subir um pouquinho mais aqui, ó, no canto externo. Tá vendo que ele come? Então, o cut tem que subir um pouquinho mais. Aqui na entrada eu também tô aumentando e vindo mais pra lateral, porque a Isa queria uma make que ela viu no Instagram e era bem artística. Então essa entrada aqui, ó, recorta bem. Terror das maquiadoras. Chegue com uma make da internet e fale que era igual. Ai, gente, você vai ver. Ó, aqui no canto externo eu já venho esfumando esse corretivo, dando um acabamento pra ele como se ele estivesse sumindo. Eu não gosto de deixar bem recortadão também. Abri pra poder aparecer no olho. Eu faço um pouco maior porque o olho da Isa é grande. Então se eu faço dentro do côncavo, basicamente vai entrar pra dentro. Então tem que deixar ele um pouquinho maiorzinho. E eu já vou matificar pro corretivo não ficar acumulando, tá? Eu vou usar esse tom aqui da paletinha da Too Faced, que é um tom opaco, clarinho. Você pode utilizar o tom clarinho que você quiser. E aí eu vou vir selando assim, ó. Pego bastante sombra e dou batidinhas, ó, pra matificar bem esse corretivo. E vou dando batidinhas ao pouquinho, porque maquiagem opaca em cima de corretivo, assim, vocês sabem que às vezes craquela. Então você tem que cuidar a quantidade, como que você vai selar, o movimento da mão. É isso que a gente aprende em curso. Por isso que é importante fazer curso, tá, gente? Eu digo que aqui no YouTube dá pra aprender muito? Dá, mas vocês aprendem mais, um tutorial, até onde eu fui, as marcas do produto, mas pra vocês pegarem esses detalhes, quantidade, até onde subir, etc e tal, é muito em curso. Por isso eu falo, quando tiverem oportunidade, se especializem. Eu falo que às vezes é mais barato que comprar uma pizza no mês. Depende da pizza, porque tem pizza que é R$90. E tem curso que tu parcela aí, sei lá, 12 vezes de 40, 12 vezes de 35, vale muito a pena. Ó, então venho matificando toda essa pálpebra. Vou fazer delineado gatinho pra poder dar acabamento nesse final, por isso que eu faço o cut sumindo e também a Isa quer um biquinho no cantinho interno. A Isa quer tudo que ela pode. A pedrinha ela quer cut, ela quer... Ó, eu vim com uma canetinha porque eu acho mais prático e rápido, então eu vou vir aqui fazendo o delineado. Nessa hora é muito silêncio e precisão. Ó, fiz o puxadinho, agora eu preencho e trago pra base. Perfeito! Aí no cantinho interno, pode abrir o olho, amiga. Eu vou vir aqui, gente, e vou fazer o cantinho interno, não tem muito mistério. Tá, então eu vou vir e vou puxar. A mão fica na frente, não tem como. Agora eu vou colar pedrinhas em todo o contorno do cut, porque assim, não bastasse. Isso aqui tem que ter a pedrinha. E aí eu vou colar com a colinha e o Felipe vai acelerar esse passo, tá, gente? Porque eu vou ir colando, enfim. Eu vou começar no cantinho interno e vou pro canto externo. E agora é isso, gente. Eu colei 4 bolinhas e passaram 15 minutos. Tô brincando. Deixa eu dar um zoom pra vocês conseguirem ver, peraí. Pedrinha aqui, ó.
Mas pra quê, Difícil a fitinha, tipo, ser maleável, sabe? Sim. Ó, eu passo a cola assim na pele, gente. E aí venho colando. Eu tô pegando, eu enrolei tipo um algodãozinho. Cotonete também dá, a pontinha do cotonete molhadinho assim, ó. Pega a pedrinha e cola. Ou tem aquelas canetinhas de colar em strass que eu não tenho. Ó. Vai colando. Ficou assim. Ah, tá, pega ela. Aí eu vou... Ai, minha coluna. Eu vou passar a máscara Bigger Lash da Catarina Hill e vou colar uns cílios, tá, gente? Então, fecha o olhinho, amiga. Eu vou passar só pra preencher aqui os cílios natural dela, deixar bem pretinho. Ó, então dou essa chacoalhadinha assim pra pegar bem a raiz, ó. Pigmentar esses cílios natural. E aí os cílios que eu vou colar é um da Shein, que eu gosto bastante. Esse modelo aqui, ó, bem volumoso. Olha que maravilhoso. Gente, infelizmente não tem referência, mas bota esses cílios da Shein e vai olhando os modelos que tem, que não tem muito, que seja dessa cartela aqui, que tem esse desenho. Aí vocês acham. Aí, ó, passei colinha aqui na basezinha, cílios. Isso vai olhar pra baixo. E eu vou encaixar, ó. Deixar mais aqui da raiz, só pro olho não ficar muito caído no finalzinho. Abre, olha lá. Ficou bem bonito. O cílio já dá uma diferença na make, né? Credo. Aí embaixo do olho, a modelo, que é... Eu vou deixar até a foto da modelo que a Isa pegou inspiração, tá, gente? Pra vocês verem. Eu vou vir só com um bronzer do rosto pra dar um acabamento aqui, porque a modelo ali, ela não tem basicamente nada embaixo. Mas como aqui eu deixei um pouquinho mais grossinho, acho que eu até vou pegar a caneta. Usei essa caneta na sobrancelha, da Power Stay. E aí eu vou usar ela também só pra dar uma continuidade ali no... Aí, ó. Deixei mais fininho, mais rente à raiz. E aqui também, ó. Que ela é meio marrom, então ela não vai deixar preto. Sabe aquele preto não preto? Preto não tão preto. É, que os clientes pedem. E aí aqui eu vou dar só uma esfumadinha com o bronzer facial, que não fica pesado, não fica marrom, porque sombra marrom deixa essa região muito marrom. E aí eu vou passar a máscara de cílios embaixo, bastante máscara, deixar os cílios debaixo da Isa, que ela já tem ali bem bonito, bem marcadinho. E aí, gente, estão gostando do vídeo? Já deixaram um like, já deixaram um comentário, deixa mais um segundo pra ajudar. Comenta assim, Amanda, traz a Isa mais vezes. Vamos maquiar a Isa. Eu tento, mas ela nunca me responde no WhatsApp, sabia? A próxima eu peço pedrinha no olho inteiro. Você vai ver, chegou a desligar a luz. Até a luz ficou nervosa. Pronto, gente. Fiz o outro lado e agora sim a gente vai o quê? Para a boca. Na verdade, tô achando aqui um pouco marcado. A outra que ligou a câmera. Sabe o que acontece? Às vezes vocês falam, um lado ficou diferente do outro, lá não sei o que. Mas eu só vou ver igual vocês. No vídeo. Quando eu vou assistir o vídeo. É porque na hora, às vezes a gente não repara. Aí depois a gente vai ver foto, vai ver vídeo, daí a gente nota. Mas isso é bom pra poder melhorar. Eu vou vir com um pouco de sombra ali. Eu achei que ficou um pouco marcado. Aí, ó. Um pequeno ajuste. Agora, nos lábios, eu vou fazer aquele degradê que eu amo e a Isa também gosta bastante. Eu vou usar o batom Milionari, fazendo todo o contorno do lábio, que esse batom aqui da Shein, tá? E aí, fiz o contorno no lábio, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu vou vir com o Lip Tint Chili, da Catarina Hill, tá? Esse tom aqui, gente, é o Atomic, ele é mais avermelhadinho, então eu vou passar só no centro do lábio. E pra finalizar, eu vou vir com o gloss da Nina Secrets, que tem esse tom mais coral, aplicando e esfumando toda a borda e toda a boca também, tá? Esse tom aqui é o Topázio. Pronto, ó, gente. Deixei o passo a passo aí da boca. Boca finalizada, aplicada. A Isa ama esse tom de boca, então você pode aplicar o tom de boca que você preferir na sua cliente. Esse olho fica bom com batom vermelho, com batom nude, com batom forte. E aí agora a gente vai tirar aqui tudo e vai fazer carão pra vocês. Bem maravilhosa pra vocês conseguirem ver com detalhes essa maquiagem. E espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aí agora no final, quem ainda não deixou. Porque eu colei sei lá quantas pedrinhas, eu mereço Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E segue a Isa lá no Instagram, gente. Quem não segue, ela segue lá. Então, bora pros carão.